Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Você está satisfeito com o imposto que você paga diariamente? Às vezes até nem saber, creio que na maior parte das vezes sem saber, né? Porque nós não temos uma publicidade com relação ao imposto que você paga em cada produto. Não temos isso. O cidadão paga sem saber o que está pagando, o que é imposto, o que é o produto, o que é o custeio e por aí vai. E o ICMS, hein? Onde nós podemos avançar na legislação, por exemplo, para evitarmos a guerra fiscal? Evitar a guerra fiscal, os mecanismos já existem. O problema é que não há o cumprimento do que está estabelecido. Hoje, se nós aplicarmos a legislação a respeito do assunto, qualquer benefício fiscal concedido por algum Estado só poderia ser concedido se tivesse a homologação por parte do CONFAS. Acontece que os Estados não respeitam essa regra e editam as suas legislações à revelia do CONFAS. E o que obriga aí cada Estado a fazer a sua legislação e aí se transformando nesta guerra fiscal que é autofágica e que traz prejuízos para o setor público e também para as próprias empresas que têm atuação em diversos estados, aí viram uma parafernália de controles fiscais diversos com todas as complicações que isso traz. Aí é o seguinte, aí nós estamos falando de impostos. E aí, determinados grupos econômicos, Rodrigo Duarte Silva, conseguem, através do lobby, a redução de carga tributária. Segmento da indústria automobilística, aqui no estado nós temos segmentos escolhidos também, até em função da enchente de novembro do ano passado, alguns segmentos receberam benefícios fiscais, alongamento de datas e por aí vai. Qual o critério para a escolha dos segmentos beneficiados? Ele é claro? Renato, a necessidade move o mundo. A partir do momento que você tem uma crise mundial que coloca em risco o pleno emprego, não tenho dúvida que o político responsável, aquele que... A questão é a necessidade de quem, né? É a necessidade de manutenção de um projeto político, necessidade de manutenção de níveis de índices, né, macroeconômicos, necessidade de manutenção de um projeto de poder, onde você se preocupa com aquilo que a população está entendendo do seu partido, do seu governo, e aí faz com que determinadas políticas tributárias sejam dirigidas para determinadas cadeias produtivas que geram mais emprego. Agora, o que eu queria salientar aqui, Renato, é que, como você bem disse no bloco anterior, o norte, na minha modesta opinião, é a de que, numa discussão de reforma tributária, você não se preocupe somente com os níveis de arrecadação. Você se preocupe fortemente com aquilo que afeta o direito financeiro, ou seja, com a despesa pública. Ou seja, na iniciativa privada, você aqui bem mencionou, bom, por que destinar determinados incentivos para uma determinada cadeia produtiva? Na minha opinião, a meritocracia devia ser o norte, aquela que é mais produtiva, aquela que é mais eficiente, mais eficaz, aquela que emprega melhor a governança corporativa, níveis ótimos de gestão em parâmetros internacionais, deve ser a que o incentivo fiscal deve ser destinado. No setor público, nós só vemos o quê? A eficiência e a eficácia na arrecadação. Você vê a Receita Federal recebendo supercomputadores, você vê auditores do Tesouro Nacional recebendo bem e se fazendo greve, em 15 dias a greve acabando porque o porto para, porque a arrecadação para, ou seja, né, a gente vê o instrumento, o aparato para arrecadação muito bem equipado. Agora, você vê outros serviços públicos falidos. O curioso é que eu até tive a oportunidade de sair da iniciativa privada e nos primeiros 3 meses do ano agora ocupar um cargo público no município de São José. E eu vi o quão caótico está, não diria de todo a União, não diria de todo um estado membro da federação. Por exemplo, Santa Catarina, em comparação com outros estados, está muito bem equipada. Mas os municípios, o quanto estão sucateados os municípios. Eu, por um convite da iniciativa privada, retornei no dia 31 de março. Mas fiquei estarrecido com o quão sem opção, né? sem instrumentos, sem ferramentas de arrecadação, de prestação de um serviço público de qualidade, está o município brasileiro. E veja, você não mora na União, você não mora no Estado, você mora no município. E o município fica com quanto? Fica com 4% do bolo tributário. 4% somente, Renato. Isso é muito pouco. Tá, agora... 13 no total. Na média dos municípios... os impostos que ele arrecada dele mesmo. Arrecadação própria, arrecadação própria? Arrecadação própria, vamos lá. Arrecadação própria? Arrecadação própria.
Porque o resto... Aí não é nem 4, né? Aí 4 São José, mas deputado, os municípios menores é próximo a zero. Muito bem dito. Mas por que eu digo 4%? Porque o resto, Renato, é fisiologismo, o resto é coronelismo, o resto é você estar com o pires na mão. Perfeito. Entendeu? O resto é ter que ter, de repente, a filha do presidente da República no secretariado para poder ganhar uma verba diferenciada do PAC. Sim. Entendeu? Sim. Porque senão você não faz a diferença. Porque senão você não legitima o voto que recebeu. Né? Então... Gostaria de interferir um pouco aqui. É o seguinte, eu acho que o governo poderia aumentar a sua arrecadação sem aumentar impostos. O governo tem demonstrado ao longo do tempo uma incompetência muito grande para arrecadar corretamente. O próprio governo tem admitido, isso eu tenho acompanhado, de que para cada R$2, um não é arrecadado. Eu atuei e atuo na área pública e na área privada e trabalhei muito com empresas privadas e verifiquei, na maioria das empresas que trabalhei, que a área mais bem remunerada na empresa privada era dos advogados tributaristas. Bem remuneradas, áreas bem montadas, profissionais altamente competentes, porque toda empresa tem que ter um departamento jurídico muito bem montado para poder buscar furos na lei, deficiência das leis, para pagar menos impostos ou não pagar impostos. Pagar o imposto justo, ou pagar imposto legal, essa é a nossa preocupação. Então, o que eu pude observar é a incompetência do governo de aumentar imposto para não perder a arrecadação, faz com que a iniciativa privada também se autodefenda, se equipando juridicamente para não pagar aquele aumento de imposto ou fugir daquela carga tributária que se aumenta. Então, hoje existe uma categoria no Brasil que são os trabalhadores assalariados que não tem como fugir da tributação federal. É na fonte. Imposto de renda na fonte, previdência na fonte, tudo que é tributo do assalariado é na fonte. Renato, agora, isso não é igual para todas as organizações que pagam tributo, pessoas físicas ou privadas. É que existem determinadas questões que são científicas, né? Então, por exemplo, existem determinadas empresas públicas que fogem das melhores práticas de gestão, da governança corporativa. Aí vem a pergunta que não quer calar, o porquê disso. O porquê que aquilo que é empregado na iniciativa privada e dá resultado não pode ser empregado em algumas áreas no setor público. Mas é muito fácil de entender isso, né? Mas aí que está, eu acho que é esse novo pacto federativo que tem que ser construído, porque parte daí, por exemplo, fazer uma reforma tributária, uma reforma trabalhista ou até uma reforma política séria. Uma reforma sindical. Reforma sindical. Esse custo o Brasil tem que cair, nós estamos chegando no limite. Porque, por exemplo, é o seguinte, quando o governante, e essa semana até aqui em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina o governador sancionou a lei que amplia a licença maternidade, seguindo um modelo, uma tendência nacional também. Agora, nas empresas privadas, isso não acontece. Porque quando se faz isso com o chapéu alheio, aí é mais fácil também, né? Claro que é extremamente positivo para a mulher, para a gestante, para a família, para o servidor. Para a figura humana é extraordinário. Agora, para a economia e para a produtividade... Renato, experimente chegar no setor público com o ritmo que você traz da iniciativa privada. Experimente chegar querendo começar a trabalhar às 7h30 da manhã, ficar até o meio-dia, voltar para o trabalho às 1h30 e ficar até 8, 9 horas da noite. Vai chamar atenção de forma negativa. Não, você é o Caxias, entendeu? Você está gerando problema, você claro tá vendo... que não dá para generalizar, também tem servidores públicos valorosos, excelentes, enfim. Tem gente muito boa mesmo. Agora, mas infelizmente são minoria hoje em dia. A ideia impregnada, né? Infelizmente são minoria. Quando, por exemplo, um sindicalismo... Antigamente não era assim, deputado. Um sindicalismo que só olha para o próprio umbigo. Um sindicalismo que ele... Por exemplo, nós tivemos agora há pouco aí em São Paulo greve dos servidores da educação. Aí o INSS Nacional. Aí o servidor, uma das reivindicações, ele quer receber a gratificação, mas não quer ser avaliado. Quer dizer, os negócios surrealistas, né? Na iniciativa privada, isso é uma coisa que parece piada, né? É absurdo. Quer dizer, o professor quer receber a gratificação, mas não quer ter a sua avaliação aferida. Quer dizer, se você recebe por desempenho, por gratificação, por desempenho, você precisa ser avaliado. Não, mas isso ele se nega. Um dos grandes problemas, o deputado conhece bem, é o problema dos orçamentos estaduais. Eu acompanhei aqui na Assembleia, em determinado momento, a apresentação do orçamento de um ano para o outro, em que o deputado estava apresentando dizendo que
o orçamento para aquele ano vindouro seria do mesmo tamanho para os aposentados e os pensionistas do Estado, seria do mesmo tamanho dos que estavam trabalhando. Quer dizer, realmente para isso é um elefante a botar dinheiro para dentro e nunca vai resolver. Se você tem um trabalhando e 2 gastando, não vai chegar a lugar nenhum. Pois é. Bom, nós vamos para o intervalo, deputado, e em instantes estaremos de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com para discutir o seguinte: caminhos. Há um cenário positivo? Vamos para o intervalo e até já.